A gente está acostumado a ouvir dizer que o dia só tem 24 horas, mas eu gostaria de apresentar para você dois pontos de vista diferentes sobre esse conceito. O primeiro deles leva em conta que a gente dorme 8 horas por dia, então cerca de 16 horas é que temos disponíveis para as nossas atividades. Então poderíamos dizer que o dia só tem 16 horas ao invés de 24, né? E um segundo ponto de vista sobre esse conceito é que boa parte desse tempo nós gastamos em atividades que são importantes, fazem parte da vida, mas não são exatamente aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo. Por exemplo, muitas pessoas precisam trabalhar, podem sim derivar satisfação do seu trabalho, ali naquelas 8 horas diárias, né? Mas nem sempre também é assim. Às vezes a pessoa trabalha naquele emprego por uma necessidade, não como um fim, mas como um meio de alcançar algo que realmente importa para ela no futuro. Então, considerando isso, vamos imaginar que essas 8 horas ela, de certo modo, perdeu. Né, no sentido assim de não ter gasto naquilo que ela realmente gostaria de estar fazendo. Então, ela perdeu no bom sentido porque precisou, no caso, trabalhar. Aí a gente poderia acrescentar, no caso de muitas pessoas, o fato de perderem também muito tempo no trânsito. É uma ocupação, né? É uma situação em que elas também não gostariam de estar. Muitas vezes é improdutiva. No trânsito, no ônibus, você não consegue, né, aproveitar muito bem, fazer uma leitura ou escrever um texto. Enfim, a produtividade é muito baixa. Muito barulho, distrações ao redor, né? E às vezes a pessoa gasta ali 2 horas para ir e voltar do trabalho. Então nós temos aí 8 mais 2, 9, 10, né? Então são 10 horas que a pessoa esteve envolvida em atividade que não é exatamente o que ela gostaria de fazer, né? No que se trata de um sonho, talvez, que ela tenha, ou uma atividade que ela realmente considera realmente importante, que ela gostaria de estar ocupada. Então nós podemos aí, de 16 horas menos 10, nós temos agora 6 horas que sobraram, né? Para a pessoa, então, no caso nós, né? Fazermos aí o que a gente realmente gostaria. Mas aí tem uma série de outras atividades. E aí eu vou para o segundo ponto de vista, né? Em relação a esse assunto. Tem uma série de outras atividades também que fazem parte da vida, podemos também derivar satisfação delas, até porque precisamos também curtir, né, o processo, a jornada, né, ao invés de se concentrar totalmente apenas na linha de chegada. Mas são atividades que muitas vezes não é exatamente o que nós gostaríamos de estar fazendo. A gente faz por necessidade, né, para dar manutenção à nossa vida, mas o que nós realmente gostaríamos de fazer pode envolver outras atividades que estejam diretamente relacionadas aos nossos sonhos. Então são elas, às vezes, lavar roupa, lavar louça, né? Enfim, ter que, às vezes, responder e-mail, mesmo após ter voltado do trabalho, enfim. Bom, no final das contas, é possível que você tenha mesmo como um tempo realmente disponível para fazer aquilo que realmente gosta. Talvez você queira estudar um assunto, talvez você queira estar mais junto da sua família, né, no momento de lazer ou em alguma atividade espiritual. Enfim, esse momento mesmo, talvez você tenha, né, aí em média por dia, talvez muito pouco tempo. Talvez 1 hora apenas por dia, ou 2, né? Talvez 3. Enfim, a circunstância de cada pessoa varia, né? Mas aí surge a pergunta, né? Será que é possível você se organizar de tal maneira que você consiga criar mais tempo disponível para as atividades que realmente importam para você? Então, de 2 horas apenas que você tinha em média disponível por dia, você aumentar isso para 2 horas e meia, 3, 4, 5 talvez. Será que isso é possível? Talvez você diga assim, Carlos, eu acho que no meu caso é impossível. Eu tenho muita coisa para fazer, não dá para abrir mão de nada, né? Pelo menos no momento. Eu imagino que muitas das suas atividades você não vai poder abrir mão delas, vai ter que continuar, né, gastando seu tempo envolvido nessas atividades. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que sim, é possível agora mesmo você criar ou fazer, né, surgir mais tempo disponível para você gastar naquilo que realmente importa para você. Talvez de 2 horas que você tinha disponível a cada dia, talvez 2 horas e meia, talvez 3, 4, quem sabe mais ainda. Sim, é possível. Existem várias técnicas e modos corretos de você organizar suas atividades, de modo que, sim, é possível, agora mesmo, ainda essa semana, ou nas próximas semanas, você ampliar a quantidade de tempo disponível que você tanto gostaria. Como, no caso, isso seria possível, né? Bom, existem vários meios, muitas técnicas, métodos validados de organização e que você vai aprender aí ao fazer a nossa mentoria de organização e produtividade. Mas uma delas que eu gostaria de destacar tem que ver com o Destrale. Ou seja, você vai aprender que existe muitas coisas na sua vida que você talvez ainda nem se dê conta que não faz mais sentido você manter com você. Está na hora realmente de tirar do seu caminho.
e que coisas que consomem do seu tempo, da sua energia, talvez até do seu dinheiro, dos seus recursos materiais. Talvez você ainda não tenha identificado algumas dessas coisas, mas eu gravei um vídeo que é uma espécie de dossiê. Ele tenta abranger todos os tipos de tralhas, ou hábitos, coisas, fatores possíveis, imagináveis, que costumam, né, perder o sentido ao longo, né, do tempo e que você pode se identificar com esses fatores e removê-los do seu caminho de modo a criar mais tempo. Eu vou deixar o desafio para você aqui embaixo na descrição, tá o link desse vídeo. Eu gostaria que você assistisse a ele e depois comentasse comigo aí nos comentários ou no meu WhatsApp quais os fatores que você conseguiu identificar que constituem realmente tralhas que você deve remover do seu caminho e que vai certamente gerar mais energia e mais tempo para você. Eu lanço, né, para você aí esse desafio. E olha só que interessante, né, sobre como a habilidade de organização realmente gera tanto mais espaço físico como mais quantidade de tempo disponível. Eu me lembro de um amigo que estava fazendo uma mudança e ele mesmo, sem muita experiência em organizar objetos dentro do caminhão-baú, ele foi colocando a sua mudança dentro do caminhão. E acabou que não conseguiu colocar toda a mudança lá dentro, ficou um bom tanto para fora, né? Aí veio o dono do caminhão, que já tem experiência, pediu para remover todos os objetos móveis ali de dentro e ele próprio foi direcionando. Então colocou os objetos maiores primeiro, o guarda-roupa, e ele foi organizando de tal maneira que não é que deu para comportar todos os móveis da mudança e ainda sobrou espaço. Bom, essa situação ilustra para nós que sim, com uma boa organização é possível nós realizarmos coisas incríveis, né, como criar mais espaço físico, e talvez até mais agradável dentro de casa, numa situação como essa, e principalmente mais tempo livre, né, que é o ativo mais valioso que nós podemos possuir, né, que é o tempo livre disponível para você, então, se dedicar a atividades que realmente façam sentido para você, que realmente vão poder né, dar sentido à sua vida e te dar, então, a satisfação, né. Então é isso. Então, da próxima vez que você ouvir dizer, né, poxa, o dia só tem 24 horas, né, ou o dia tem 24 horas para todos, então lembre-se disso, né, desses dois pontos de vista. Na verdade, são 16 horas, porque 8 nós dormimos, né, e considerando uma boa parte do tempo que nós gastamos em atividades que não é exatamente aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo, então nós temos aí uma redução para uma quantidade bem menor de tempo que realmente nós temos todos os dias. Olhando por esse ângulo, né, temos disponíveis para aquilo que nós realmente gostaríamos de fazer. Estar com a família, fazer um curso, né, enfim. Às vezes você só pode ter 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas você pode, então, a boa notícia é essa, né? Você pode aumentar a quantidade desse tempo, sim. E agora mesmo, ainda este mês, ao assistir a esse vídeo, você vai, ao vídeo do Destrale, né? Você vai descobrir, se identificar com vários fatores. E relembrando, gostaria que você compartilhasse comigo os fatores, a quantidade de fatores, né? Ou os fatores dos quais você se identificou, e já convido você para conhecer aí a nossa mentoria de organização e produtividade, para você entender como que ela funciona, que ela vai te ensinar a se organizar da melhor maneira possível, né, usando um método realmente muito eficaz, que vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, uma redução do estresse e uma capacidade de ser mais produtivo e, sobretudo, de ter mais tempo livre para fazer o que importa realmente na sua vida. Então, eu aguardo aqui você assistir a esse vídeo e depois envia para nós aí o que você achou.